Eu entrei no SEAT em 1981, na primeira série, e foi quando eu comecei minha vida escolar aqui. Então, fiquei desde a primeira série, na época, né, até a oitava, e depois fiz, na época, o segundo grau aqui no SEAT. Os meus 3 irmãos também estudaram aqui, e o meu marido estudou aqui, e hoje o meu filho estuda aqui no SEAT. Durante a minha época de SEAT, participei de todas as atividades possíveis na escola, né? Atividades extracurriculares, então fiz parte do conjunto instrumental, fiz parte do grupo de teatro, passei muito pelo Rio Grande do Sul, por várias cidades, aí nos encontros, né, dos alunos que a rede sinodal promovia e continua promovendo até hoje, que eu acho que é uma experiência super legal para quem está na escola. Fui presidente do Grêmio Estudantil no meu 3º ano. O meu marido também foi presidente do Grêmio Estudantil um pouco antes de mim. E hoje a gente tem então o Frederico aqui na escola, ele está hoje no 7º ano, e a gente tem uma relação muito próxima com a escola por causa dessa proximidade, né? Meus sogros deram aula aqui também, então a gente tem uma conexão muito grande com o Alberto Torres. O Marcelo Mota, que era presidente da APA, fez um contato comigo para me convidar para participar do grupo de voluntários que estava montando esse espaço aqui que a gente está hoje, né, o Memórias. E eu logo topei porque, enfim, gosto muito da escola, né, e gostaria de contribuir com isso que vai ficar aí como um legado para as próximas gerações. E eu tinha alguns materiais em casa, graças ao Grêmio Estudantil e também as participações que eu tive na escola. Então, eu tinha camisetas antigas, materiais de participação do conjunto instrumental, os jornais Disque, que de vários anos que eu guardei e ainda tenho guardados comigo, estavam preservados, alguns com um pouquinho de ferrugem e um pouquinho de mofo, mas estavam guardados em casa. E era um motivo de orgulho para mim, né, ter esse material guardado, porque volta e meia a gente olhava e folhava em casa e se divertia muito olhando as histórias antigas e compartilhava até com colegas, né, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, dizendo, olha aqui essa foto antiga, alguém lembra? Quem lembra desse fato aqui ou desse momento que a gente tinha? Porque o jornal impresso, ele permitia que a gente compartilhasse e relembrasse esses momentos na escola. Então eu trouxe esses materiais e trouxe para dentro, para a gente avaliar dentro do Memórias e ver o que poderia ser feito aqui. Então os DIS, que foi, eu acho que talvez a minha maior contribuição para o projeto, a gente escaneou todas as capas para poder colocar hoje disponível e lembrar para o pessoal que tem a minha idade ou um pouco mais, ou um pouco menos, bem pouco menos, de como era esse jornal, né? Então as pessoas vão poder ver aqui as capas desses jornais antigos, de alguns que a gente conseguiu resgatar, ainda com outras pessoas que contribuíram com outros exemplares que eu não tinha, para poder ver como é que foi retratado a escola, né? E as vivências da escola nessa época aí de, lá se vão 30 anos, né? Como era a escola naquela ocasião. Então tem alguns registros que estão nos jornais do DISC. Eu acho que a coisa mais legal que o Memórias vai propiciar para a comunidade escolar, e não só para a escola, mas também para a comunidade de Lajeado, talvez regional inclusive, é tangibilizar um pouco a história da escola, né? Hoje a gente vê tudo muito digital, a gente tem todos os registros que a gente tem atuais, né, das crianças na escola, das notas, das matrículas, todas essas coisas são digitais, né, então estão registradas nos computadores, mas a gente não tem mais acesso físico a esses materiais. E o acesso físico, ele tem uma magia e uma aura que a gente não encontra mais no digital, né? Hoje eu acho que a gente, pessoalmente, é uma opinião minha, eu acho que a gente corre um grande risco de perder uma grande parte do registro histórico da atualidade por causa do digital. Apesar de parecer que está tudo guardado, está tudo na nuvem, as coisas acabam se desorganizando, não há uma pessoa responsável por manter essa organização e esse resguardo dessa história no ambiente digital. E o risco para mim é que quando troca o computador, troca a memória, troca o HD, várias coisas vão se perder. E o que um espaço como esse consegue fazer é deixar isso físico e as pessoas podem vir aqui e sentir, elas vão ver um documento, elas vão ver uma foto. Tem imagens como essas que no digital elas não têm o mesmo impacto, mas aqui a pessoa vendo uma imagem antiga impressa é outra experiência. E as pessoas que têm uma idade um pouco maior vão valorizar isso ainda mais. Talvez os jovens que estão na escola hoje estão muito mais imersos no ambiente digital, não vejam tanto valor neste momento, nesses registros. Mas eu acredito que com certeza no futuro isso vai ter um impacto para eles também.
porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente passa a valorizar mais a história, né? Mais o nosso passado, e a gente começa a querer que os nossos filhos saibam o que aconteceu com a gente, como a gente participou de atividades no passado. Se ficar no ambiente digital, isso não vai acontecer, mas aqui é um espaço em que as pessoas vão poder visitar e rever momentos da sua história e da história da escola, e talvez relembrar aquele sentimento bom daquele momento, relembrar uma vitória no esporte, vendo os troféus e tocando um troféu que está aqui, alguém que participou daquele momento. A pessoa vê uma mesa da escola com um design que tinha de antigamente, ela tocar e pensar, poxa, eu sentava numa mesa como essa. Essa percepção física que está presente aqui nesse ambiente do Memórias, eu acho que é a grande contribuição que a gente tem para contar a história da nossa escola, e um pouco da história da educação aqui em Lajeado e talvez na região, talvez até no Rio Grande do Sul, porque não sei se tem um espaço tão bacana como esse aqui no nosso estado. Em uma palavra, para mim, o Memórias é legado. Uma das lembranças legais que eu tenho do SEAT e que vai estar um pouco retratado aqui na parte dos jornais do DISC é que o DISC foi onde eu iniciei a minha carreira, que eu mantenho até hoje, né? Eu fui na 7ª série, que era 1987, eu passei a integrar o departamento jornalístico do Grêmio Estudantil. E a gente fazia então o DISC, eram 4 edições por ano. E ali começou o meu interesse por contar histórias, por registrar a história. E desde então, eu participei sempre então, do departamento jornalístico até o segundo grau, hoje ensino médio. E foi o que me levou a escolher a profissão que eu escolhi. Então, eu fiz jornalismo como faculdade e trabalhei como jornalista há muitos anos, continuo trabalhando hoje como jornalismo, e isso começou aqui na escola, né? Com as oportunidades que a escola oferece nas diversas alternativas de atividades que a gente tem aqui, que hoje as crianças têm talvez muito mais alternativas, né? Mas isso mostra que a escola, ela ajuda realmente a determinar ou definir o nosso futuro, né? Ela não escolhe pela gente, é a gente que escolhe. Mas as alternativas estavam postas e eu fiz a minha escolha, né? Estou muito feliz com a minha profissão, escolheria de novo isso. E isso começou lá no GEAT, né? Lá no Departamento Jornalístico do Grêmio Estudantil, em 87. Estou aqui até hoje trabalhando com isso.